Olá e sejam muito bem-vindos a mais um US Sports em PT, todas as coisas do desporto americano em português de Portugal, comigo Ricardo Silvestre. Hoje o nosso programa é um bocadinho diferente, não vamos ter notícias nem piques de Las Vegas, nem os vossos comentários, porque vamos ter dois segmentos que vão incidir sobre o início dos playoffs, tanto na NBA, e para isso vou ter aqui o Pedro Vieira, que vamos conhecer, é a primeira vez que ele está aqui connosco, e depois o Kevin Hortinha para falarmos sobre a NHL. Então, sem grandes demoras, vamos a isso. Flagged this behind my back for a long time. But now I said it right here. Right, exactly. Well, we got no problems then. I think that you probably won't say it again. I bet I do. Okay. Chris? Muito bem, como prometido, está aqui o Pedro Vieira comigo. Pedro, muito obrigado por teres vindo aqui ao programa. Olá, é um prazer estar aqui antes de mais e quero agradecer a oportunidade e o convite. Não é preciso agradecer. Reparem que o Pedro tem uma camisola dos New York Knicks. Isto é porquê? Diz lá. Muita gente me pergunta isto, não é fácil ser adepto dos Knicks hoje em Agora, dia. Exatamente, mas eu passo a explicar. Eu, como se calhar muita gente pertencia àquele grupo que era o chamado Bandwagoner, que é chamado Bandwagoner. E desde cedo comecei a seguir jogadores e não equipas. Comecei com Jordan, Allen Iverson e por consequência os Sixers, não é? Em seguida veio o Carmelo. Também muita gente me pergunta porque é que eu gosto muito do Carmelo. Já estamos a chegar à raiz do problema. Pronto, com a ida do Carmelo para New York, evidentemente comecei a apoiar os Knicks. Tal e qual como o lema diz, once a Knick, always a Knick. Acabei por ficar adepto deste franchise e pronto, até hoje. Agora tens lá o Porzingis. Exatamente, podes ser um grande fã do... Exatamente, no que toca a jogadores agora é Porzingis. Muito bem, apresenta-te um pouco mais aos nossos seguidores, principalmente no trabalho que tu fazes, e vou já aqui fazer a promo do NBA Action Portugal no Facebook. Explica-nos então, para quem queira saber mais, o que é que o pessoal pode contar então contigo. Muito bem, então, tenho 34 anos, tenho uma vida praticamente sempre ligada ao desporto, sou professor de Educação Física. E Coitado. Enfim. Isto é uma vida de sofrimento. Knicks, Carmelo. Mas pronto, sempre ligado ao desporto e desde cedo que o basquetebol me chamou a atenção. Na adolescência comecei a praticar, a seguir a NBA. E pronto, há cerca de 4, 5 anos atrás, pensei, por que não criar um grupo para discutir a atualidade da NBA, a atualidade, o passado, todos os temas relativos à NBA. E pronto, decidi, ok, vou criar um grupo. Inicialmente, esse grupo era ou para colegas de equipa, ou para amigos, ou conhecidos. Portanto, era um grupo um bocadinho restrito, digamos assim. Pronto, começámos a alargar o grupo. Entretanto, há cerca de um ano e meio, um ano, apareceu o Bruno Pereira Macedo, um amigo meu e treinador na equipa de veteranos do Belenenses, onde eu jogo, minha segunda família. Apareceu, também tinha um projeto idêntico que estava em pausa. E pronto, decidimos aumentar assim o grupo, melhorar o dinamismo, começámos a crescer. Neste momento temos cerca de 500 membros. Pronto, a ideia é continuar a crescer. Muito bem, então se querem seguir mais o trabalho do Pedro e dos colegas dele na página, já sabem, NBA Action Portugal no Facebook. Mas eu trouxe cá foi por outra razão, porque neste momento já estamos com os playoffs da NBA à porta e vamos inclusive, vamos por conferência, a primeira conferência é esta, depois a conferência oeste, onde eu trouxe aqui o Pedro para falarmos um pouco sobre quais é que foram as equipas que surpreenderam pela positiva, quais é que foi um desastre e quais aquelas que cumpriram com o que tinham que fazer. Vamos então a isso e neste caso começamos pela Conferência Este, onde temos Toronto, Boston, Philadelphia, Cleveland, Indiana, Miami, Milwaukee e Washington. Pedro, não sei se queres pegar já neste top 8, quais é que foram as equipas que tu achas que surpreenderam pela positiva ou aquelas que deviam ter feito melhor? Bom, eu diria, começando pela positiva, diria que os Sixers. Ninguém esperava sabia-se que havia ali qualidade, mas tendo em conta a juventude do plantel, se calhar não se esperava uma classificação tão alta. Os Indiana Pacers... Trust the process. Já chegou na altura. Já estava na altura. E pelos vistos ontem o Fultz deixou antever ainda mais coisas boas. Mais para a frente do ombro e tal. Exatamente.
Indiana Pacers também surpreenderam. Trocaram o Paul George pelo Oladipo e, pelos vistos, acertaram em cheio. Trouxe coração àquela equipa, uma equipa muito combativa, que tem qualidade. E bem nos playoffs, número 5. Sim, exatamente. Houve quem dissesse que os Pacers nem sequer chegavam aos playoffs. Exato. Portanto, eles até chegaram a dizer depois que, condenaram-nos por trocar um All-Star pelo Oladipo e afinal nós é que ficámos com o All-Star. Pronto, acho que esses são as principais surpresas positivas desta época no Oeste. Pela negativa, eu diria Cleveland. Temos de dizer Cleveland foi... Achas que Cleveland se está a guardar para os playoffs? Quer dizer, houve a questão que a gente sabe, tiveram que substituir metade da equipa e exatamente. O LeBron e aquelas coisas todas. Mas exatamente. Achas que agora é que vão ligar o turbo? É assim, quem tem LeBron está sujeito a ganhar qualquer coisa. E acho que esse é o ponto principal dos Cleveland. Acho que sinceramente precisavam de um treinador. Não é o Tyronn Lue que vai comandar aquela equipa ao anel, digo eu. Não será a minha aposta. Essa é uma discussão interessante, não para hoje, mas é uma discussão interessante. Mas pronto, acho que tendo em conta aquele desastre a meio da época, tendo em conta o que aconteceu, até recuperaram bem, eu acho que vão estar fortes para os playoffs. Acho que vão estar fortes para os playoffs, sem dúvida. Diria que depois os Wizards desiludiram um pouquinho também. O número 8, número 8. Sim. Esperava-se mais, esperava-se uma época se calhar de explosão do John Wall. Pronto, a lesão também não ajudou. Lesões, exatamente, é o que eu ia dizer agora. Sim, exato. Agora na parte de baixo da tabela, Detroit, Charlotte, Nova York, Brooklyn, Chicago, Orlando, Atlanta, isto é tudo equipas que estão em reconstrução. Apesar de eu ter ficado muito desiludido, principalmente com Orlando. Sim. Estava à espera que Orlando pudesse desempenhar um bocadinho melhor, mas a equipa parece que andou para trás em vez de andar para a frente. Exatamente. E ficaram sem treinador hoje. O Frank Vogel foi demitido. Portanto, já à procura de uma nova direção. Exatamente. Sim, sem dúvida que foram uma desilusão. Não esperava também muito deles, mas sim, não houve uma evolução da época passada para esta. Pois, mas é isso mesmo, Pedro. É que não houve esperava-se que desse um salto, se não ser uma das melhores equipas da conferência, porque ainda não, ainda é muito cedo, mas pelo menos que estivessem ali a arranhar os playoffs, mas sim. Foi mesmo lá para baixo. E tiveram ali umas movimentações um bocado questionáveis, no meu entender. O Elfrid Payton é um bom jogador, não percebi bem o porquê de o trocarem. Não sei, um jogador jovem, com potencial. Não creio que tenha sido uma boa movimentação da parte deles. Os teus Knicks estão a reconstruir. Sim. Detroit fez um grande splash, mas depois também a coisa não correu muito bem. Sim. Também era uma jogada de risco, sem dúvida. Sim. Era um bocado o all-in para eles. Mas o Griffin pode fazer toda a diferença, como pode ser bastante discreto. Exatamente. Não sou propriamente fã do Griffin por causa disso. Acho que, pós-showtime é espetacular. A nível de rendimento, quando é preciso ganhar. Eu iria mais longe, como sendo uma âncora, ser ele o jogador que é o veterano e que manda também não me parece que seja ele que tenha esse perfil. Sim. Depois, talvez pegar Chicago, onde eu também fiquei um pouco desiludido, também porque sigo muito a equipa de Chicago, principalmente por causa do Markkanen. Aquilo no início ainda parecia que a equipa de Chicago podia lutar pelos playoffs, mas também foi o fundo completamente. E até um certo ponto não se percebia muito bem qual o rumo da equipa. Também as trocas no início da época, a construção do plantel foi um bocado confusa. Depois andou tudo à batatada. Exatamente, depois houve aquela situação com o Mirotic e com o Portis. Portanto, muito confuso também. Nisso quase que se assemelha aos Knicks, que parece que, vamos reconstruir esta época, mas depois não se percebe bem o processo e o que é que querem fazer. Andam ali a ver... não sei, é um bocado, parece que é ao acaso quase, mas Markkanen sem dúvida acho que tem que ser ali a pedra basilar daquela equipa. Espero bem que sim. Muito bem, vamos só agora ficar aqui mais 2 minutinhos porque me vais dizer deste alinhamento de 1 a 8 quem é que tu vês então a sair daqui e a chegar pelo menos às finais de conferência. Bom, há a questão de Toronto, toda a gente, as pessoas que eu sigo, principalmente o pessoal do Bill Simmons no The Ringer, diz que Toronto este último mês que a equipa está muito a patinar e que pode entrar nos playoffs e
rapidamente a parte fraca. Sim. Cleveland é o contrário, pode disparar e de repente ser os playoffs todos dele. Indiana é uma incógnita. Sim, O que é que tu sim. achas aqui deste grupo de 8? A minha opinião é idêntica. Eu não acredito muito nestes Toronto, mas eu acho que esta é a época de ou tudo ou nada. Eles têm estado a construir esta equipa há alguns anos. Tem sido uma desilusão ano após ano nos playoffs. Eu acho que é um bocadinho tudo ou nada e pode ser que isso ajude a uma boa prestação no playoff. Sinceramente, na minha opinião, eu acho que não vai ser mais um ano em que, mesmo finais de conferência, não sei. Então, quais é que são as duas equipas que tu vês a saírem aqui deste grupo? Eu, ainda por cima, visto que eles poderão cruzar com Cleveland, e se não estou em erro, acho que não ganharam nenhum jogo a Cleveland este ano, apesar dos problemas em Cleveland, ainda piora a situação para eles. Eu diria que as minhas apostas são Cleveland e o meu wild card é Filadélfia. Muito antes do tempo que se está à Sim. espera, mas eu estou contigo. Gosto muito da equipa de Filadélfia. Eu estou contigo, eu acho que, e antes de passarmos para a Conferência Oeste, tão antes de tempo, eu também diria que Milwaukee, enfim, não vejo o Giannis ainda a ser aquela potência na Conferência Oeste, portanto eu estou um bocado contigo, que é sai Cleveland e sai Filadélfia. Eu também estou, porque eu acho que Toronto, se apanhar Cleveland, os Cavaliers eliminam a equipa de Toronto, ainda mais quando houve um jogo importantíssimo quase a acabar a época, onde a equipa dos Toronto podia ter tido a oportunidade de marcar posição, a dizer assim, estes têm sido os nossos rivais dos últimos anos e vamos ganhar. E levaram uma tarefa e a coisa foi complicada. A partir daí, então, foi quando a equipa de Toronto começou a desempenhar menor. Desempenhar pior, assim que é. Muito bem, vamos agora dar um pulo e agora sim à Conferência Oeste, e onde na Conferência Oeste, Pedro, temos aqui os suspeitos do costume, vamos dizer assim, Houston, Golden State, Portland, Oklahoma City, Utah foi uma surpresa agradável, já lá vamos. Depois New Orleans também se esperava, principalmente pela qualidade das torres gêmeas. Depois Santo António, Santo António a gente pode dizer que anda nos playoffs há 40 ou 50 anos seguidos, portanto acho que bateram um recorde em qualquer... Já em primeiro ano seguido. Exato, não, estou a brincar, não há assim tantos anos seguidos. Mas voltando à conversa do Oeste, depois os Minnesota, os Timberwolves. Muito bem, vamos outra vez, Pedro, à mesma lógica. Houston, Golden State, Portland, Oklahoma City fizeram um pouco o que competia. Utah, Minnesota entram positivo para estas duas equipas. Santo António, os suspeitos do costume, e New Orleans também tinham um pouco a obrigação. O que é que tu achas? Oklahoma acho que foi um bocadinho sofrido, apesar de bocadinho a favor. O resultado final foi muito melhor do que aquilo que eles foram mostrando durante a época. Foi muito difícil aqueles três começarem a jogar em equipa e mesmo agora não está uma coisa de outro mundo. Embora eu acho que seja uma equipa complicadíssima em playoff, quer dizer, temos três jogadores fantásticos e depois temos um que eu acho que é importantíssimo, que é o Steven Adams. Sim. Que é voluntarioso. Exatamente, muito bom a defender, um rim protector, no ataque também ataca bem. Temos os Houston Rockets, que fizeram uma época fantástica e neste momento eu apontaria como os principais candidatos. Vejo uns Golden State um pouco em queda, um bocadinho em queda, não é? Aquela lesão do Curry foi atrapalhar as coisas. Vamos ver que pode afetar o playoff, exatamente. Sim. Utah Jazz fez uma grande época, são muito bem treinados. O Quinn Snyder é um ótimo treinador e com o plantel que tinha soube trabalhá-lo muito bem. Falar em plantel, deixa-me interromper porque eu gosto do novo look do Ricky Rubio. Estatuas, a barba e tal, cabelo longo. Virou bad boy. Pá? E a nível ofensivo melhorou bastante também. Era o típico base só passava. Exatamente, principalmente aquele tiro de meia distância que toda a gente dizia, ele não tem tiro. De repente agora, não. Tem trabalhado para isso. Sim. E depois tem lá o Gobert, que é um animal. O Gobert, exatamente. E que vai agora ter aqui a disputa com o Steven Adams. Vai ser interessante. Acho que esta série vai se decidir muito por aí, por estes dois jogadores. Se o Steven Adams conseguir ali anular Gobert, pode facilitar as coisas para o OKC. Se não,
não sei se será assim tão fácil. Se alguém consegue defender o perímetro, é a equipa dos Jazz. Dizer que eu gosto muito da equipa do Jazz porque é a equipa mais internacional da NBA, e toda a gente sabe que eu gosto dos jogadores internacionais da NBA, mas aquilo é gente de todo lado. Sim. Muito bem, vamos continuar e vamos falar Santo António. Temos de falar de Santo António. Sim, Santo António. Já falei aqui no show, houve a questão do Kawhi Sim. dizer que vocês vão para o raio de Esparta. Estou lesionado, não quer jogar. O pessoal todo, a gente faz uma reunião. E ele, está bem, mas eu não quero saber. Sim. Qual é que é a tua opinião? Foi uma desilusão, não tanto pela equipa em si, mais pelo Kawhi. Parecia aquele típico jogador muito sóbrio, muito low profile, e afinal faz este splash este ano numa equipa como os Spurs. Seria se calhar a última equipa em que se pensaria em que uma coisa destas acontecia. Nem mais, ainda por cima numa equipa como os Spurs. Exatamente. E pronto, eu não diria que os Spurs são uma desilusão, não são. É uma desilusão o Kawhi, o Leonard, e supostamente as atitudes que têm tido. Tendo em conta o resto da equipa, acho que o sétimo lugar, se não estou em erro, foi o sétimo lugar, seria difícil melhor, tendo em conta a época. Vai ser um matchup interessante com o Golden State. Sim. Um Tartice de um lado. Eu ainda hoje comentei com um amigo meu que se há treinador que consegue aproveitar o mau momento de Golden State agora é o Popovich. Exatamente. Aliás, o Popovich consegue aproveitar os maus momentos de toda a gente. O presidente dos Estados Unidos serve como testemunha disso. Sim. Isso é outro pet peeve aqui do US Sports sem PT, mas não vamos falar sobre isso. Muito bem, para a parte de baixo. Se calhar 30 segundos para falar dos Timberwolves. Sim. Timberwolves antes do tempo ou já estavam na altura de pelo menos ser uma equipa de playoffs? Já estava na altura e tem equipa para isso. Sinceramente, eu esperava, eu na altura, no início da época, apontava para top 5, top 4 para os Timberwolves. Tem uma boa equipa, não é? Esperava mais, talvez, do Wiggins. Wiggins e Butler, aquilo é um bocado à vez, ainda não conseguiram fazer os dois. Partilha da bola. Exatamente. Acho que é isso que o está a deixar a parar um pouquinho mais. O Towels é tão desconcertante ver o rapazinho a jogar, aquilo também precisa de mais um ano ou dois, pelo menos. Sim. Muito bem, vamos à parte de baixo da tabela. Denver, LA, Sacramento, Dallas, Memphis, Phoenix. Então as três de baixo, Dallas, Memphis e Phoenix, enfim, é o que é. A equipa de Sacramento também está em processo de construção. Agora queria falar um bocadinho contigo sobre os Lakers, porque fala-se muito da possibilidade dos Lakers serem uma equipa competitiva o mais depressa possível para começar a aceitar alguns dos melhores jogadores da liga. O George, por exemplo, o LeBron, quiçá, mas este ano nem aos playoffs chegam. Sim, é assim, seria sempre difícil, pelo menos no meu entender. Chegar aos playoffs? Sim, eu acho que sim. A equipa é muito jovem, sim, isso é verdade. Não sei, eu coloquei logo de fora os Lakers este ano no início da época com a equipa que tem, coloquei-os logo de fora da luta pelo playoff. No entanto, acho que tem uma base excelente para o futuro. Apesar daquele barulho todo, fiquei fã do Lonzo Ball. O barulho do pai. Exatamente. Felizmente calou-se e Sim. vimos as exibições que o Lonzo fez depois disso. Fiquei fã, acho que é um ótimo base. Faz-me lembrar um pouquinho o Rondo, e eu sou fã do Rondo. Pronto, não defende tão bem como o Rondo, mas melhorou a sua defesa, tem melhorado o seu lançamento, apesar daquele movimento continuar um bocadinho estranho. Mas acho que tem uma ótima base. Acho que devem manter o Randle também. Sim. Também gostei muito da época do Randle. O Ingram também é bom. Tu não fales bem do Ingram, que eu começo para aqui já aos gritos. O Ingram é o outro que é O desconcertante. Brandon, não é o André Ingram? Não, o Brandon. É tão desconcertante como jogador também. Primeiro é um ball stopper. Sim. E depois acha que mete todos os cestos de seguida, só manda batatadas lá para cima. Sim. Mas também precisa de mais um ano ou dois para descer, exatamente. Sim. Muito bem, eu queria trazer à conversa. Era Denver. Quer dizer, é uma pena não termos o Jokic nos playoffs. Pá. Denver realmente é isso, é uma pena. Tem uma boa equipa. Eu ontem, eu não tive a oportunidade de ver o jogo, mas estava indeciso, tanto uma equipa, os Wolves, como os Nuggets. Eu acho que tinham qualidade mais que suficiente para estar nestes playoffs. E o Jokic, gosto muito, e é um poste muito completo, o típico europeu, que sabe, tem lá os fundamentals. Sou fã.
E o resto da equipa também tem bastante qualidade. Tem o Murray, Jamal Murray, bom jogador também, Chandler também. Portanto, foi uma pena ficarem de fora. Muito bem, vamos então falar um pouco sobre que 4 equipas é que podem sair daqui. Se calhar daqui 4, ou seja, ao contrário da outra conferência, aqui vamos escolher um Final Four. Quem é que tu achas que pode sair destes 8 para essas 4 equipas que lutam pelo título da conferência? Bom, claramente Houston. Golden State também. Quanto mais não seja por serem os reigning champions, não é? Têm que puxar dos galões. E por terem lá muito talento, sim, poxa. Exatamente. Tem lá muita qualidade dentro de campo. Exatamente. Portland, acho que Portland pode ter chega uma lá? hipótese. Uou! Pode ter aquele backcourt funciona muito bem, são muito Sim, bem isso também é treinados verdade. também. Poxa. Terry Stotts é bom treinador. Aquela dupla de base, aquilo é um... Sim, e depois tem Nurkic também. Tem Nurkic, muito bom. exatamente. Sim, o Evan Turner é competente, não sendo um jogador por aí além. Tem o home field advantage. Exatamente. Aquele pavilhão é uma loucura Exatamente. também. Poderá ser uma das equipas OKC. Achas que o KC chega longe? Oh, achas que sim. o KC chega longe? Sim, eu acho que sim. Eu acho que Boa. sim. Vamos a ver. Então, dizes que vais choque, como dizem os nossos amigos americanos. Houston, Golden State, Portland e Oklahoma. Sim, Eu vou surpreender, vou dizer que Utah vai-se conseguir imiscuir. sim. Fica Eu aqui, é daquelas séries, e há algumas, tanto no Oeste como no Oeste, é um bocado daquelas séries moeda ao ar. E temos várias séries este ano na primeira ronda que não há claramente Exatamente. ali um favorito, não é? Alguns emparelhamentos muito interessantes, exatamente. Sim. Por exemplo, Santo António e Golden State, já tinhas feito referência a isto. Santo António pode causar aqui uma pequena surpresa. E New Orleans, Portland também, enfim, é o backcourt de um lado e é o frontcourt do outro. Portanto, vamos ver como é que encaixa uma coisa na outra. Os 2 finalistas, quem está na tua opinião? Bem, os meus finalistas, neste momento eu colocaria no Oeste Houston, O final de conferência. na final de Depois conferência. há de cá vir para falarmos Ok. sobre os finais da NBA. Ok, então final de conferência, os Rockets, sem dúvida. Rockets, sem dúvida. E dependendo da recuperação do Curry, Golden State. Golden State. Fez a famosa frase, que eu também ia dizer a mesma coisa. Se o Curry volta, vamos dizer, a 80%, Sim. eu também meto o Golden State na final. Portanto, Sim. eu também acho que a final será entre Houston e Golden State, um bocado de choque, Sim. mas é as opções que eu acho que são as mais evidentes neste grupo de 8. Muito bem, nós vamos ficar por aqui. Inclusive, como eu tinha dito, o Pedro vai voltar depois, mais à frente nos playoffs, para falarmos, já quando estivermos a aproximar-nos das finais de conferência e depois, claro, também quando chegar a final da NBA, sempre esse momento importante. Muito bem, Pedro, vou-te agradecer muito por teres vindo. Obrigado eu, foi um prazer. Prazer foi Mais meu. uma vez, obrigado pelo convite. Não é preciso agradecer. Relembrar, podem seguir o trabalho do Pedro na página do Facebook NBA Action Portugal. Ora, cá estou eu de volta com o Kevin, agora em remoto. Olá, Kevin, como é que estás? Olá, Ricardo, está tudo bem? Está sempre tudo bem. Explica-me lá o que é que está aí por trás de ti, pá. Isso está-me a cheirar aí um bocado a mofo. O que é que se passa? é old school, pá. Temos aqui o Timo Solani quando jogava nos Winnipeg Jets, Paul Kariya nos Anaheim Mighty Ducks, temos o Messier aqui nos Rangers, old school. Poxa, isso não é do old school, é dos nossos avós, quase. É muito bom, pá. Não exageremos. E é muito bom, tens toda a razão. Old school também faz sempre parte de NHL. Mas, voltando agora à nossa época, e por isso é que eu trouxe aqui o Kevin, vamos falar sobre os emparelhamentos para os playoffs para a Stanley Cup deste ano. Mas antes disso, Kevin, ficámos com uma conversa por fazer, da última vez que estiveste connosco, por causa do atual sistema para se definir quem é que avança para os playoffs e de que forma. Diz-nos então a tua opinião, quais é que são os pontos positivos, quais é que são os pontos negativos, o que é que tu achas sobre este novo formato? Bem, é a única liga de desportos americanos com este formato. Portanto, falamos de MLB, da NFL, da NBA e a NHL, portanto, beisebol, futebol americano, basquete e o hóquei no gelo. Esta é a única liga de desportos norte-americanos que tem este formato de apuramento para os playoffs, em que vão 3 equipas de cada divisão, automaticamente, as 3 primeiras, obviamente,
e depois as outras duas são lugares que pertencem às equipas que tiverem mais pontos da conferência, neste caso a Este e a Oeste. Pode ser duas equipas da mesma divisão ou pode ser uma de cada, pronto, isso já sabemos que esse formato é novidade, entre aspas, de há poucos anos para cá. Também os também chamados wildcards. Exatamente, os wildcards. De facto, isto é um prémio, este formato, para quem é mais constante ao longo da época regular, não é? Porque é por pontos. Torna as últimas jornadas mais competitivas, mais interessantes, e é tal corrida ao lugar do wildcard, conforme disseste. O ano passado, curiosamente, foram 4 equipas de cada divisão, isto tanto na Conferência Este como Oeste, que foram apuradas para os playoffs, mas este ano não foi assim. Este ano, na Conferência Este, houve foram 5 equipas da divisão Metropolitan e só 3 equipas da divisão Atlantic. Portanto... Então, mas vamos começar, mas para lá, vou-te já parar por aí. Achas que isso é injusto ou achas que o sistema de, aqueles que tiverem mais pontos, independentemente de que divisão é que são os que devem avançar para os playoffs? O que é que tu achas? Há alguma injustiça, sabes? Isto especialmente para quem está nas divisões teoricamente mais fortes. Na minha opinião, que é o caso da Metropolitan e a divisão central da Conferência Oeste. Esse é um bom ponto, esse é um bom argumento. Há alguma injustiça nesse sentido. Há aqui algumas propostas que falava-se na internet até e na comunicação social, que havia quem gostasse, havia quem não gostasse. Pronto, há de facto alguma injustiça nesse sentido. Por exemplo, olhamos para a tabela da divisão Atlântica, os Florida Panthers não foram apurados, que eram e terminaram como quartos classificados da divisão Atlântica, não foram apurados e tiveram um final de época espetacular. Tiveram 5 ou 6 vitórias consecutivas. E eles tentaram e jogaram um hockey espetacular e mereciam, com essa última corrida, chegar aos playoffs. E por causa deste formato não conseguiram ir. Portanto, há alguma injustiça nesse sentido. Mas há algumas propostas que foram lançadas. Há quem fale em regressar novamente ao modelo antigo, que eram as 4 equipas de cada divisão, pronto, as 4 primeiras classificadas de cada divisão, o ponto final. Havia também uma possibilidade de apuramento por número de vitórias e não de pontos, e isso não daria o tal benefício às equipas que perdem em overtime e faria com que as equipas lutassem mais pela vitória no tempo regulamentar, não é? Portanto, há muitas que já sabem, vamos ao overtime e tal, porque a gente vai ganhar mais um pontinho e nesse formato já seria um bocadinho diferente, contar como vitórias. E depois há também um modelo mais radical, que eu acho isto espetacular, que foi adotado pelas ligas menores de hóquei no gelo, que é a escolha do adversário na primeira ronda de playoffs. Tu também já sim, mas na NHL nunca dará, porque os general managers... É radical, mas é uma coisa interessante, não é? Uma coisa engraçada. Certo, mas é curioso estás a dizer isso, porque eu acompanho muito na Vice Sports um rapaz, quer dizer, um jornalista chamado Dave Lozo, e o argumento é sempre o mesmo, é que os general managers, se fizerem a escolha errada, ou seja, se por exemplo imaginem uma equipa que ficou em primeiro lugar e diz assim, nós não queremos jogar contra o número 8, queremos jogar contra o número 7 ou o número 6, porque por exemplo o guarda-redes está lesionado. Exatamente. E isso vai ser uma vantagem. Mas depois se perderem, é no estilo, você avaliou mal, você é um mau GM e eles não querem fazer isso. É isso, é um risco, mas é interessante, não deixa de ser radical, não deixa de ser claro, interessante era. Muito bem, então lancei uma coisa para ti, que é o seguinte. Então e o que tu me dizes, e eu aí concordo com essa crítica, que o facto de que certos emparelhamentos acontecem demasiado cedo, principalmente dentro da mesma divisão, podes ter 2 equipas que poderias ver mais tarde nos playoffs e pelo sistema que está neste momento, jogam ali logo na primeira ronda. O que é que tu achas sobre isso? Lá está, essa é uma das injustiças também, as grandes equipas enfrentarem-se uma à outra também logo na primeira ronda, e há logo automaticamente uma dessas boas equipas que fica de fora, e
há quem diga que depois a segunda ronda não fica tão interessante quanto a primeira, porque algumas das melhores ficam de fora. Não sei, há pontos fortes, há pontos fracos, há pontos positivos, pontos negativos com este formato. Eu para mim acho muito interessante, porque lá está, dá alguma chance, alguma hipótese a uma equipa mais fraca, por exemplo. Estou a olhar aqui para a tabela classificativa e olho aqui para os Colorado Avalanche, que conseguiram um apuramento aos playoffs, que ninguém dava nada por eles. Eles tiveram um início da época e até metade muito má, e conseguiram no fim, e isso lá está. Se não fosse este formato, se calhar eles não tinham conseguido ir aos playoffs. E salvou, deixa-me interromper-te, salvou o emprego do Joe Sakic. Exatamente. Mandou do Shane embora e de repente, até ficámos assim com uma equipa melhor. É isso, mas por exemplo, especialmente olhamos para a divisão, para a Conferência Oeste, isto acontece muito, temos grandes equipas a enfrentarem-se uma à outra logo na primeira ronda. E pois isso é verdade. Complicado. Muito bem, então mesmo já com essa conversa fora, vamos falar então da razão principal para eu ter cá o Kevin hoje. Temos o emparelhamento dos playoffs já definido. Aliás, no momento quando vocês virem este programa, já vamos com algumas destas series com 2 jogos realizados, mas não vamos falar sobre isso. Podemos, muito de passagem, falar sobre o facto de que o primeiro jogo já aconteceu na quarta e quinta-feira, aí sim podemos falar nisso, mas os jogos de sábado e domingo não vamos falar. E Kevin, ia já lançar por ti. Vamos começar neste caso na costa este. Estamos a ver neste gráfico que eu tenho aqui, que aliás foste tu gentilmente que me enviaste, quais os emparelhamentos nos 2 lados, mas vamos focar-nos neste caso agora no oeste. No oeste tivemos o número 1 Tampa com o wildcard número 2, Devils, Bruins e Leafs são os 2-3, Capitals contra o segundo wildcard, que são a equipa, neste caso, de os Columbus, Blue Jackets, e depois os Penguins contra os Flyers. Kevin, não sei se queres ir um por um, se queres fazer aqui um apanhado geral. O que é que tu achas destes playoffs para já na primeira ronda na Conferência Este? Podemos ver aqui a nível individual dos emparelhamentos. Muito rapidamente, falando aqui de Tampa com New Jersey, logo a primeira situação da Conferência Este. Tampa, curiosamente, vai enfrentar um adversário que durante a época regular lhes venceu 3 vezes, enfrentaram-se 3 vezes, os Devils com os Tampa Bay Lightning, e os Devils venceram sempre as 3 vezes, é curioso. Em playoffs, não sei se isso vai acontecer. Tampa para mim é uma das grandes candidatas à Stanley Cup até, e se tiverem Stamkos saudável e se o hockey deles não for contrariado, acredito que poderão chegar mesmo até à final da Stanley Cup. Olhando para Boston, e não sei se tu entretanto queres dizer alguma coisa. Vai avançando que depois dou a minha opinião, sim. Ok. Em relação depois ao segundo emparelhamento, Boston com Toronto Maple Leafs. Temos aí um duelo dos Original Six, um duelo old school, um duelo espetacular. E tivemos a primeira vitória dos Boston Bruins, e acredito que seriamente poderão também chegar muito longe, porque o hockey deles, especialmente na segunda metade da época regular, foi uma coisa de meter respeito. Olhando depois para a divisão Metropolitan, temos os Capitals contra os com os Blue Jackets, perdão. Durante a época regular, os Capitals venceram 3 dos 4 jogos contra os Blue Jackets. Capitals fortes durante a época regular, chegam aos playoffs complicado. Já lá vamos. É complicado, tem sido assim pelo menos nos últimos anos. Eu honestamente acredito que os Capitals consigam ultrapassar os Blue Jackets nesta primeira ronda, mas depois, na minha opinião, vão cair logo a seguir, porque, não sei, eles parece que tremem um pouco, parece que enfim, tremem um pouco, estás a ser simpático, tremem um pouco, já é generoso da tua parte. Eles chegam a esta fase assim a eliminar e em que tem que dar tudo e parece que ficam ali um bocado nervosos. Enfim, olhando depois aqui para a série entre os Pittsburgh Penguins e os Philadelphia Flyers, eu acho que vai ser uma das melhores séries
dos playoffs, estou a ser muito honesto, ainda que Pittsburgh tenha ganho o primeiro jogo 7-0. Entraram fantásticos, tiveram um hockey fabuloso, logo a marcar golos muito cedo, um hockey muito rápido, muito tecnicista. Acredito que Pittsburgh consiga ultrapassar os Flyers, mas não sei, em Filadélfia vai ser muito difícil. Eles jogam muito bem. Não te escaias, cuidado. Eles jogam muito bem em Filadélfia, é muito complicado. É um recinto muito complicado de onde jogar, e acho que vai ser muito complicado. É assim, se os Penguins conseguirem manter este hockey e não andarem de cabeça quente, com penalidades assim, enfim, a caírem um bocado no jogo físico e agressivo dos Flyers, eu acredito que Pittsburgh consegue realmente ultrapassá-los facilmente. Se calhar até em 6 jogos, perdendo os 2 em Philly, acredito nisso. 6 jogos. Agora, se eles entrarem naquele jogo um bocado dos Flyers, porque os Flyers são adversários complicados, como nós vimos no último segmento que tivemos. Flyers é uma equipa, quando eles entram naquele jogo psicológico, jogo físico, jogo agressivo, é difícil por uma equipa. E se Pittsburgh se mantiver assim, bem, com o hockey fabuloso, e Crosby em excelente momento de forma, Murray também a fazer defesas fenomenais, logo um hat-trick do Crosby logo para começar. Exatamente. Se eles conseguirem manter este nível, acredito que se calhar chegarão à final. Muito bem. Enfim, se calhar até vencer a Stanley Cup, quem sabe. Muito bem, na minha opinião, Tampa Bay, estou à espera da segunda ronda para ver o quanto é que, principalmente na defesa, os Tampa são vulneráveis. Boston e Maple Leafs, Boston, estou à espera da segunda ronda para ver o quanto a idade os pode tornar vulneráveis. Washington, estou à espera que cheguem à segunda ronda, se lá chegarem, para ver como é que lidam com um adversário que eles tenham logo à partida, ainda antes das series começar a pensar: oh não, os Penguins, oh não, os Bruins. Portanto, já lá vamos. E finalmente, Philadelphia e Penguins. Eu acho que os Penguins têm mais talento, têm também, neste momento, mais experiência e também, na minha opinião, e como tu disseste muito bem, têm a ratice de não cair no estilo de jogo que os Bullies, os Broad Street Bullies gostariam de jogar. Muito bem, vamos passar para a outra conferência, assim é que é, a Conferência Oeste. Rapidamente, Predators com Colorado, os Jets calham com os Minnesota Wild. A equipa sensação do ano, e já começa a ser um pouco também a sensação dos playoffs, nem que seja por ter ganho o seu primeiro jogo de história dos playoffs contra os LA Kings, e depois, no fundo, temos cá os Ducks e os Sharks. Novamente para ti, Kevin, aqui nestes emparelhamentos, o que é que te chama mais a atenção? Bem, começando aqui por Nashville, acho que Nashville vai chegar muito longe. Nashville venceu facilmente os Avalanche na época regular por 4 vezes, 4 vitórias contra nenhuma derrota, e eu acho que eles começaram muito bem também esta série, e acho que vão continuar muito bem, e honestamente eu acredito, foram vencedores da President's Trophy, este ano praticaram um hockey espetacular, conforme eu disse até no início da época, eles muito provavelmente iam fazer uma grande época, e fizeram, e acho que vão conseguir chegar muito longe, provavelmente até à final. Espera, antes de continuares. Espera. Antes de continuares, eu vou-te interromper pelo seguinte. Tens razão no que estás a dizer. Eu acho que a equipa de Nashville também ganha por 4-0 ou por 4-1. Mas houve uma coisa muito interessante, que foi no jogo 1, até ao meio do terceiro período, a equipa de Colorado estava a dar alguns vapores a Nashville. Sim. Claudicaram depois ali nos últimos 10 minutos mais ou menos, mas foi interessante ver de qualquer maneira. Sim, não há dúvida. Isto são playoffs, há que arriscar, não há nada a perder. Vamos para cima deles, não é? Não são papões, temos que ir para cima deles. E eu acho que qualquer equipa pensa dessa forma, não é? E arriscaram os Avalanche, e com um pouco de sorte, conseguiam vencer até Nashville. Não foi o caso, mas poderia ser. Muito bem, quando vocês estiverem a ver este programa, já temos o resultado do jogo 2, neste momento ainda não sabemos. Vamos continuar, Kevin, neste caso, olhando para aquele que é um dos matchups, se calhar, mais estimulantes.
Winnipeg Jets e Minnesota Wild, o que é que tu achas daqui? Bem, os Jets, se continuarem com um hockey muito ofensivo deles, acho que vão vencer, não diria facilmente, esta eliminatória, porque o primeiro jogo foi muito complicado. Chegaram a estar a perder por 2-1 no último período e conseguiram dar a volta à coisa. Foi um primeiro jogo muito, muito interessante. Mas eu acho que o hockey deles, especialmente em casa, que eles são fortíssimos em casa, acho que eles conseguem vencer este jogo, esta série, aliás, se continuarem neste nível, não diria facilmente, mas com alguma tranquilidade. Se calhar em 6 jogos, perdendo alguns em Minnesota, não sei, acho que eles conseguem, se continuarem nisto, porque pá, eles têm um hockey muito bom. Eles, na minha opinião, do lado da Conferência Oeste, se não for Nashville a ir à final, para mim vai ser o Winnipeg. Se o Winnipeg continuar assim, com este estilo ofensivo, pá, eu acredito. É assim, há um ponto negativo que é a inexperiência, não é? É a primeira vez que eles, como Jets agora, era moderna, chegam aos playoffs. E aí é que poderá pesar um pouco, se calhar na segunda ronda e na final de conferência, provavelmente. Mas se eles conseguirem aguentar isso e manter o seu hockey, acredito que poderão até chegar mesmo à final, quem sabe. Okay. Portanto, já estás a pensar mais à frente, o que é sempre interessante. Eu diria que no que eu vi contra o jogo contra os Wild, a equipa, como concordo contigo, os Jets têm muito talento. O Stastny faz muita diferença também. O Laney, assim, então, é um fora de série. Mas também os Minnesota têm uma carga muito parecida com aquela que estávamos a falar de Washington, que é uma equipa que não consegue ganhar os jogos, que são os últimos, por exemplo, um jogo 7 ou um jogo 6 eliminar. Tem um treinador que também é conhecido no meio da NHL como ser um treinador, o Boudreau, que também patina, faz más escolhas quando quando é a contar, quando é a queimar, vamos dizer assim. Portanto, estou contigo neste aspecto. Eu também acho que os Jets vão avançar. Queres agora passar para o próximo emparelhamento? Neste caso, a grande equipa sensação. É verdade. Os Las Vegas Golden Knights e os LA. O que é que tu me dizes? Pá, eu acho que esta série vai a 7 jogos. Não tenho a mínima dúvida. Pá, os Kings, com a experiência, vão se bater bem com Vegas. Eles até na época regular enfrentaram-se 4 vezes e cada equipa venceu 2 vezes. E eu acho que este emparelhamento vai a 7 jogos. Não tenho grandes dúvidas, porque o primeiro jogo venceram os Vegas Golden Knights por 1-0 e eu não sei o segundo jogo, não faço a mínima ideia, mas acho que vai ser muito complicado. Vegas em casa é muito forte, mas os Kings também em casa são fortes, atenção, isso é verdade. Eles devem ser muita luta fora. A experiência de Doughty, de Kopitar, Jeff Carter, enfim. Sim. E essa parte concordo contigo. Aliás, vendo o jogo 1, o Drew Doughty quase que ia matando o homem quase que ia matando alguém dentro do gelo, ou estava possesso, porque também, repara, para os Kings, eles percebem que a equipa dos Las Vegas, apesar de, claro, ter sido a número 1, não é? A equipa de Las Vegas, para todos os efeitos, é uma equipa que teoricamente é inferior à dos Kings. Apesar dos Kings também estarem numa fase já, enfim, mais avançada daquilo que é a sua qualidade para poder lutar por um título, mas não querem perder contra os Vegas Golden Knights na primeira ronda. Portanto, eu estou contigo, esta série vai longe e vai ser muito quente, muito quentinha ali do deserto do Arizona. É verdade. Eu até te digo, desculpa, do Arizona não. Não, de Nevada. Nevada, peço desculpa. Eu digo-te honestamente, eu arriscaria, não sei o resultado do segundo jogo, eu arriscaria na passagem dos Kings nesta série. Uou! Alright! Acredito que a experiência, eles vão apostar nisso, tentar tirar proveito disso, da inexperiência dos Knights, dos Golden Knights. Eu acredito que os Kings, posso estar completamente enganado, mas acredito que os Kings consigam vencer. Depois voltarás para falarmos nisso. Finalmente, a terceira é mais encostada à costa. A equipa dos San José e a equipa dos LA, neste caso os Ducks e os Sharks. Entre patos e tubarões, o que é que tu vês a sair daqui?
Eu acho que San Jose também vai vencer esta série. Eles venceram o primeiro jogo em Anaheim. É sempre um duelo de rivais, não é? De zonas geográficas e divisão também. Acho que os Sharks vão passar e vão, se calhar, passar a eliminatória seguinte e chegar ali à final de conferência. Ui, estás a esticar muito. Estás a esticar muito. A Vai equipa, ser na minha complicado, mas... Nos Sharks, o grande problema, na minha opinião, também é os jogadores-chave já estão... Enfim, já têm muitos quilómetros em cima. O Thornton também, o Pavelski. Portanto, vamos a ver o que é que resulta daí. Eu acho que eles terem ido buscar o Kane agora... Sim. O Evander Kane. O Evander Kane agora nesta trade deadline, acho que vai-lhes dar muito apoio nestes playoffs. Vai ser uma peça muito importante. Muito bem, vamos ficar por aqui porque o programa já vai longo. Aliás, como vocês já viram na primeira parte, falámos de playoffs da NBA, na segunda parte, playoffs da NHL. Mas, tal como falei com o Pedro, agora vou falar com o Kevin. E Kevin, vais voltar para quando tivermos já assim na segunda ronda, começarmos a falar, porque então aí começam cada vez mais os matchups a serem equilibrados e cada vez mais as pequenas coisinhas para nós prestarmos atenção. Muito bem, Kevin, vou-te agradecer muito por ter estado comigo. Na boa, pá, obrigado eu. O Kevin vai voltar brevemente, ou novamente brevemente, conforme vocês quiserem. E agora vamos já às despedidas. Ora, cá estou para as despedidas, de dizer que no próximo fim de semana não vai haver programa, uma vez que eu não tenho possibilidade de fazer um show então durante esta semana que vem, mas depois voltamos daqui a 2 semanas, portanto, para mais notícias, principalmente os playoffs da NBA e da NHL e todas as outras notícias do desporto americano em português de Portugal. Vou agradecer novamente ao Pedro Vieira ter estado aqui connosco. O Pedro há de vir mais vezes, mas de relembrar que vocês podem seguir o trabalho dele aqui na página do Facebook NBA Action Portugal. Portanto, visitem, façam like, aquelas coisas todas do costume. E o Pedro vai, como eu disse, continuar a colaborar aqui connosco. Também agradecer ao Kevin ter estado comigo e dizer que vocês podem entrar em contato connosco tanto na nossa página do Facebook, US Sports em PT, como também no YouTube, US Sports em PT. Eu prometo voltar então daqui a 2 semanas. Até lá, divirtam-se muito então nesta altura do ano, que é sempre espetacular para quem gosta de desporto americano.